Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma olhadinha na PC8 e nós vamos tratar um pouquinho sobre os cromossomos e os testes de paternidade. Esta é a nossa última PC do segundo bimestre. Bem, vamos lá então. Os cromossomos, na verdade, eles são estruturas formadas por DNA e proteínas. Existe uma parte da biologia que tem a função justamente de estudar toda essa parte relativa aos cromossomos, que chama-se biologia molecular ou genética molecular ou somente genética. Então, os cromossomos eles podem ter formações variadas que representam as características genéticas de cada um de nós, certo? Então, a grande maioria das espécies, elas possuem DNA, mas existem algumas que podem ter DNA ou RNA, como é o caso dos vírus. Então, grande parte dos organismos que possuem DNA, este DNA se junta à proteína e formam os famosos cromossomos, que nada mais são do que cadeias extremamente grandes, as quais possuem as características específicas de uma determinada espécie. Então, estes cromossomos, eles vão se juntar às moléculas de proteínas, para ser responsáveis pela síntese de moléculas de RNA e das proteínas. Então, isso a gente chama de gene, a parte responsável pela síntese de RNA e das proteínas, ok? Então, os genes são eles que vão determinar as características que os indivíduos vão herdar dos seus antepassados, os quais foram responsáveis por eles estarem aqui. Junto a isto, então, nós temos as características dos cromossomos como a presença de um DNA associado com proteínas. Nos organismos procariontes, o cromossomo ele é circular, ou seja, ele fica todo espiralizado. Já nos eucariontes, os cromossomos eles são lineares, ou seja, retos. Essa espiralação forma uma linha reta e está presente sempre no interior do núcleo da célula, ok? Existe um outro aspecto importante também. A cromatina, ela nada mais é do que um alongamento do DNA, um filamento do DNA. Ela é possível a sua visualização quando a célula está passando pela divisão celular na fase da intérfase, quando não está acontecendo ainda a divisão, que o aparato celular está se preparando para que possa ocorrer a divisão celular. Além disso, cada um dos filamentos da cromatina, ele é um cromossomo. Portanto, o cromossomo nada mais é do que a cromatina enrolada. Então, isso faz com que a gente consiga capturar as características individuais dentro de cada um dos cromossomos. Então, os cromossomos eles têm a capacidade de poder ser repetidamente encontrados no decorrer dos genes. A função dos cromossomos nada mais é, então, como eu disse, que controlar as funções básicas da célula, para que elas possam continuar se desenvolvendo, para que elas possam continuar sendo nutridas e para que elas possam continuar fazendo as suas indeterminadas divisões celulares. Os cromossomos, normalmente, eles são formados basicamente por duas estruturas, o centrômero e o telômero. O centrômero, como a gente vê aqui nesta imagem, o próprio nome já diz. Centro, ele é a parte central. É ele que faz com que ocorra a divisão dos braços. Os braços são chamados de telômeros. Então, estes braços é que estão envolvidos na parte da divisão celular. Além disso, um único centrômero é ele que forma o cromossomo. Mas existem alguns organismos no mundo que podem serem dicêntricos ou policêntricos. Por quê? Porque eles podem ter 2 ou mais centrômeros presentes. Já os telômeros, então, eles são as extremidades, as pontas, os braços, como a gente consegue ver melhor aqui nessa imagem. Então, o cromossomo ele está condensado dentro do núcleo, a gente faz um aumento dele e consegue ver a parte da cromatina espiralada ou condensada. Vocês vejam aqui que ela está toda enovelada. A partir do momento que a gente consegue abri-la, a gente consegue notar, então,
os filamentos mais as proteínas juntas, que nada mais são do que o DNA junto com as proteínas. Então, junto a isso, a gente consegue analisar, então, que, na verdade, o gene é uma sequência específica do DNA, que vai ter todas as características e as condições necessárias para que ocorra a síntese proteica, bem como a formulação da RNA. Então, o gene nada mais é do que a base fundamental das características hereditárias que serão passadas. Todas as nossas células possuem basicamente os mesmos genes. No entanto, em algumas células, os genes podem ser ativados ou eles podem ser desativados. A grande maioria dos genes permanece ativados para que possa permanecer ocorrendo normalmente o desenvolvimento celular. No entanto, existem algumas células que basicamente eles ficam desativados. Um exemplo disso, professor, células cancerígenas. Células cancerígenas, elas basicamente no interior dela existem as características gênicas, as quais algumas pessoas desenvolverão a doença câncer e outras não desenvolverão ela, ok? Então, os genes, eles são encontrados dentro dos cromossomos, que são formados, como eu disse anteriormente, por DNA e proteínas. Em um único cromossomo, a gente consegue determinar, então, quais são as características. Na espécie humana, basicamente, nós observamos 23 pares de cromossomos. Então, nos cromossomos humanos, nós somos chamados como diploides. Por quê? 23 pares vêm do pai, 23 pares vêm da mãe. Por isso que nós somos chamados de diploides, 2N. No entanto, existem alguns indivíduos que são chamados de haploides, em que cada cromossomo corresponde a uma determinada característica. Já o ser humano é a mistura. Então, por isso que nós temos 2N igual a 23, ou seja, teremos 23 pares de cromossomos determinando as características do ser humano, ok? Quando a gente fala, então, a junção de todos estes cromossomos, nós temos o chamado cariótipo humano. O cariótipo nada mais é do que a representação como esta figura aqui. Então, a gente nota que essa diferenciação faz com que boa parte destes cromossomos venha do pai e da mãe. No entanto, existe um ponto específico. Como eu disse para vocês, 23 pares vêm do pai, 23 pares vêm da mãe. Esses são os chamados cromossomos autossomos. Por quê? Porque eles estão basicamente em todas as células somáticas. Já existem 2 deles que são basicamente representados como cromossomos sexuais. São eles que determinam qual vai ser o aspecto sexual da pessoa. O que isso representa? Quando existe um cromossomo com a base X, ele é feminino. Quando existe um cromossomo com a base Y, ele será masculino. Então, portanto, mulheres, o cromossomo sexual é representado por XX. Homens, por XY, como a gente consegue notar aqui neste desenho. Vejam que aqui é XY, portanto, trata-se de um cariótipo humano de um homem, de uma pessoa do sexo masculino. Quando existe qualquer tipo de alteração em cima deste cromossomo, a gente chama de mutação. E o grande exemplo disso é a síndrome de Down. A síndrome de Down nada mais é do que, no lugar de ter um par de cromossomos no par 21, ele tem 3 pares. Por isso que a síndrome de Down também é chamada como trissomia 21. Vou dar para vocês alguns outros exemplos da quantidade de cromossomos presentes em organismos. Como eu disse, nós humanos temos 46. Já o cavalo possui 66, o gambá tem 22 cromossomos, o mamão possui 18, já a aveia 42, o cão possui 78 cromossomos e a batata possui 48 cromossomos, ok? Essa parte de estudo dos cromossomos, ela é imprescindível no diagnóstico de doenças genéticas. Hoje em dia já existe grande parte dos laboratórios mundiais conseguem fazer isso e desenvolver para saber se essas doenças fazem parte do cromossomo da pessoa ou se ela captou isso através de doenças por vírus, bactérias ou protozoários. Também é importante no teste de paternidade, bem como na análise forense. O que é análise forense? É a análise realizada pela polícia, por um órgão específico da polícia, na determinação de alguns crimes, ok? Hoje já existem diversas técnicas para que possa se
pegar este cromossomo que está com a cromatina toda espiralada, abrir ela, cortar um pedaço dela e em laboratório replicar, ou seja, fazer com que ela se multiplique, tirar um pedacinho e analisar qual é a sequência de nucleotídeos que a gente viu antes. Esse processo é chamado de organismos geneticamente modificados, ou também chamados de OGMs. Também existe uma base chamada de transgenia, que a gente comumente vê na parte da nossa alimentação. Então, isso tudo graças à tecnologia do DNA recombinante, que é chamada de TDR, que é o processo ao qual eu disse para vocês. Isso é utilizado na agricultura, na produção animal, na produção de alimentos, na medicina, na produção de medicamentos através de plantas, bactérias, e também existem muitas formulações para facilitar e melhorar as condições de saúde humana, como a formulação de terapias genéticas e as vacinas de DNA. E hoje, como a gente já reconhece, as vacinas de RNA também, como exemplo, a vacina que está sendo aplicada pela Pfizer, que ela utiliza um novo tipo de mecanismo gênico, que é a vacina formulada através do RNA. Então, os cromossomos eles são importantes para que possa ocorrer o teste de paternidade, ou também chamado de exame de DNA popularmente. O teste de paternidade ele vai analisar se existe um vínculo genitorial, ou seja, se existe um vínculo entre os cromossomos da pessoa com os cromossomos dos seus progenitores, ou os seus genitores também. Ele vai fazer uma comparação entre o que a gente chama na genética de VNTR, um número variável de repetições em tandem. Esta simbologia ela vem do inglês, por isso que ela não bate com a tradução em português, que são as sequências do DNA que estão envolvidas com as características de cada um dos seres vivos. E através do comparativo com pai e mãe, é possível distinguir e dizer se é filho ou não com 99,99% de certeza. Quando ocorre algumas modificações ou diferenciações no DNA, a gente chama de polimorfismo. E são estes polimorfismos que dão as características físicas de cada um de nós. Por isso que a gente nota que os polimorfismos não são comparativos essenciais para a determinação do teste de paternidade. Por quê? Existem pessoas que possuem características parecidas com os pais, no entanto, algum deles não é filho biológico. E existem pessoas que não têm similaridade nenhuma, fisicamente falando, com os pais, mas são filhos deles. Por quê? Por conta das características que estão internamente dentro do cromossomo. Basicamente é isso. Portanto, hoje findamos o nosso segundo bimestre das aulas de biologia.